Olá, oitavo ano, tudo bom? Essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre o capítulo 11 do livro. Bom, o capítulo 11, tá? É o terceiro capítulo do segundo volume do livro. Inclusive, quem não tiver o segundo volume do livro, passa no colégio para pegar, tá? Porque eles já estão disponíveis e a gente vai usar agora, já tá usando, né, desde o capítulo 9, a segunda apostila, que é o volume 2. Bom, esse capítulo, ele serve para encerrar os nossos estudos sobre o gênero texto dramático, tá? Então, a gente teve no capítulo 9, texto dramático parte 1, a gente teve no 10, texto dramático parte 2, e agora, finalmente, a última parte, a parte 3 do texto dramático. E esse capítulo, ele vai fechar com chave de ouro os nossos estudos acerca desse gênero textual. Por quê? Porque o capítulo inicia com uma leitura clássica, que é Shakespeare, né? E mais do que Shakespeare, né, que já é um autor que escreveu grandes clássicos, peças muito conhecidas, a gente tem aqui talvez a mais conhecida dele, que é Romeu e Julieta. Esse texto, ele descreve pra gente, né, um diálogo entre esses dois jovens apaixonados, né, que tinham um conflito que todo mundo deve conhecer aí, que eram de famílias rivais, né? Então, Romeu e Julieta eram de famílias inimigas, de famílias que se odiavam. E logo, né, esse romance, ele não podia ser concretizado por isso. Esse texto, ele mostra isso pra gente e é um texto também que demonstra o amor desse casal, por meio dos diálogos, né, a paixão que existia entre os dois. Os exercícios, as atividades da página 306, elas vão fazer com que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento, a compreensão, a interpretação desse texto, tá? Então, depois de refletir alguns minutinhos, se vocês quiserem pesquisar na internet, deve ter peças, né, disso aqui, ou sei lá, alguma adaptação para televisão. Tem um filme também que o livro sugere, que é o Shakespeare Apaixonado. Enfim, pesquisem o que quiserem, vejam as outras fontes se quiserem, tá? Mas realizem os exercícios. Bom, depois dessas atividades referentes ao texto, a gente chega no segundo tópico do capítulo, que trata de maneira mais profunda do texto dramático. Então, aqui, né, o livro fala pra gente que desde que o teatro surgiu, né, desde que esse gênero dramático surgiu, o texto e os atores, eles trabalham numa interação constante para conseguir apresentar um grande espetáculo. Os cenários, eles costumam ser muito bem construídos, as personagens também são bem elaboradas, e há também uma trilha sonora nessas peças teatrais, que condiz com os personagens, com a história que está sendo contada, claro. No início, o teatro era feito somente por homens, mulheres não tinham vez no teatro, tá? E aí, como eles diferenciavam personagens femininas e masculinas? Eles diferenciavam por meio de máscaras. Então, os homens, que eram aqueles que faziam o teatro, né, eles colocavam máscaras diferentes para homens e para representar mulheres. E aí, com o passar do tempo, né, a presença das mulheres no palco, no teatro, ela começou a ser permitida e as máscaras foram deixadas de lado, né? Elas foram deixando de ter uma utilidade. Mas hoje em dia, se vocês forem ver, sei lá, cursos de teatro, propagandas, qualquer coisa relacionada a teatro, a gente vê que o símbolo, né, são aquelas duas máscarazinhas. Por isso, tá? Porque representa o começo do teatro. O tópico 2, ele ainda traz pra gente detalhes, né, no 2.1, sobre a estrutura do texto dramático. Então, o texto dramático, ele costuma ser organizado em atos, né, que é como se fossem cenas e que garante, né, uma progressão temática do que está sendo apresentado ali, para não ficar muito sem nexo. Esses atos, cenas, eles são marcados geralmente pelo fechar de cortinas ou ainda por uma caída na iluminação, né? Fica um pouco mais escuro e aí vem o próximo ato. Bom, essas marcações, né, de cenas, quem faz não é o diretor lá no teatro não, tá, gente? Quem faz é o próprio autor do texto teatral. Então, o próprio autor, quando ele está elaborando, quando ele está produzindo o texto dele ali, ele já pensa nessas pausas, nesses intervalos, nessas trocas de ambiente e tal, e tudo isso fica descrito ali no roteiro.
No tópico 2.2, a gente vê os turnos de fala e as marcações cênicas. Então, o texto teatral, ele é um pouquinho diferente, né? Ele é diferente das narrativas, porque o texto teatral, ele não apresenta a interferência de um narrador comumente, né? Geralmente, ele apresenta só a interação entre as personagens ali. Então, é a fala de um personagem, daqui a pouco é a fala de outra personagem, outra personagem, outra personagem, volta para aquela personagem, outra personagem. E as próprias personagens, elas vão contando as histórias por meio das falas, das expressões, do cenário e tal, sem precisar de um narrador. E as marcações cênicas, elas são orientações, né, que também são chamadas de rúbricas. E ali nessas orientações a gente tem uma sugestão, sei lá, de movimento, uma sugestão de expressão facial e etc. O 2.3, ele vai falar pra gente sobre a linguagem desse texto e as marcas de oralidade que ele possui, né? As marcas da fala que ele possui. Então a gente vê aqui que o texto dramático, ele não existe, né? Ele não exige um padrão para que seja escrito, mas é muito importante, né, que a linguagem empregada ali tenha relação, né, ela seja condizente com a vida daquela personagem, com o tempo em que aquela personagem vive. Então a gente vê aqui, né, no texto de Shakespeare, que é um texto do século XVI, se eu não me engano, essa fala com umas palavras meio difíceis, meio estranhas pra gente, mas que condiz com a classe social das personagens, né, que não eram de famílias pobres, e com o tempo em que aquele texto foi escrito, né? Então, século XVI, a linguagem não é carregada de gírias como a gente faz hoje, como a gente fala hoje, como a gente usa hoje, né? É uma linguagem que condiz com o tempo e com a classe social das personagens. Além disso, o texto teatral, ele apresenta diversas vezes, né, reticências, ponto de exclamação junto com ponto de interrogação, vogais estendidas, então repetição de vogal. Por quê? Porque isso tudo condiz com a expressão do texto teatral. Então, assim, geralmente, sei lá, tem uma vogal dobrada ou triplicada para orientar, né, o ator de como ele deve falar aquilo ali, de como ele deve agir expressando aquilo ali. Ou tem reticências para explicar perplexidade, uma coisa que ainda não acabou, que está indefinida, que vai retomar, que o texto vai retomar, né? Esses pontos, esses sinais de pontuação e essa linguagem, ela é típica do texto dramático. E por fim, a gente tem a produção textual, que é o nosso foco aqui nas aulas de redação. Então, a produção textual dessa semana vai trabalhar em cima desse texto Jardim dos Capuletos, que é um trecho de Romeu e Julieta. O que vocês deverão fazer aqui é fazer uma releitura desse texto, desse trecho de Romeu e Julieta. Vocês vão pegar esse texto, Jardim dos Capuletos, e vão produzir uma versão mais moderna, uma versão século XXI, uma versão 2020 para esse texto. Então imagine, né, que essa peça de teatro se passe hoje em dia. Será que o Romeu e a Julieta se comportariam dessa forma? Será que eles falariam desse jeito, né? Então adaptem tudo para os dias de hoje e construam um texto mais a cara de vocês, sei lá, mais o que vocês gostariam de ver. Não esqueçam também de, no final do texto, né, além de retornar, mas antes de retornar para a escola, para eu corrigir, fazer uma avaliação por meio do quadrinho da página 309. Então, esse quadrinho apresenta várias perguntas acerca do seu texto. E lá você vai fazer uma avaliação respondendo essas perguntas. Então, o seu texto tem isso? O seu texto tem aquilo? Caso não tenha, você vai poder retomar, né, a leitura e adaptar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que esteja faltando, ou sei lá, que você tenha esquecido, né? Para que o seu texto seja efetivamente um texto dramático com todas as características de um texto dramático. Eu quero pedir para que vocês continuem comentando aqui embaixo, tá? Deixando as dúvidas, se quiserem mandar um retorno, dizer que entendeu ou que não entendeu, que precisa entender certo ponto, né? Que eu preciso explicar mais alguma coisa, que eu preciso dar um exemplo, sei lá, fazer de um modo diferente. Deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Para eu poder saber e a gente conseguir fazer um trabalho legal
mesmo em casa, isolados. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.